Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. No nosso episódio número 41, vamos falar sobre um filmaço de 1990, Alucinações do Passado, filme do Adrian Lyne, que inaugura a nossa nova temporada aqui do Acervo, sobre realidade ou ilusão, né? Que a gente já explicou no episódio passado, né? Nossos ouvintes ajudaram a gente votando em qual seria a nossa temporada e esse é o primeiro filme dessa série, né? Que vai ter de tudo, não vai ser só terror ou só suspense, como já foram algumas outras temporadas anteriores. Essa temporada tá bem interessante, bem diferente do usual aqui. Mas antes de eu falar do filme ou de qualquer outra coisa, deixa eu dar o olá para os meus co-hosts. Como sempre, aqui estou com o meu grande amigo Diego Nunes. Olá, meu grande amigo Felipe Sobreiro. Tudo bom? Estou muito contente de começar mais uma temporada do nosso podcast. Adorei o tema, escolhido por todos, realidade ou ilusão. Vai dar uma temporada muito boa. Espero que gostem. Excelente. Estou com o meu outro aqui, camarada do meu Platão aqui, meu meu amigo soldado aqui de Vietnã, Igor de Campos. Olá, meu camarada Felipe Sobreiro. Muito bom estar aqui com vocês, meus caros camaradas. Caros camaradas é difícil de dizer, né? Muito bom estar aqui com vocês, meus caros camaradas acervistas, Diego Nunes e Felipe Sobreiro, duplamente empolgado com essa nova temporada de Realidade ou Ilusão. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram da nossa pesquisa, nossa enquete pelo Instagram e responderam a nossa pergunta, né? Então tô empolgadíssimo para falar sobre esse tema agora, sobre os filmes que a gente vai falar e muito empolgado também para falar sobre o filme de hoje, Alucinações do Passado, que, cara, eu adoro esse filme. Eu não vou dar spoilers agora não, mas eu só deixo aqui bem claro que eu estou muito, muito feliz, muito empolgado de falar sobre esse filme hoje. A história é a seguinte, se passa nos anos 70, é uma história que se passa em vários momentos. Tem um momento como se fossem umas lembranças do soldado, né, principal, que é o Jacob, o protagonista, né, que é o Tim Robbins, que é um soldado no Vietnã e tal, com os amigos dele lá, os outros soldados, e eles são atacados pelos Vietcongues e ao mesmo tempo alguns deles começam tipo a passar mal, até tipo, sabe, a vomitar sangue. Tá todo mundo meio que, enquanto eles estão sendo atacados, estão meio que surtando de alguma maneira e tal. Essa é uma das tramas que tá rolando e o filme volta e meia retoma essa história, né, do Jacob machucado, sendo levado num helicóptero e tal. Também a gente acompanha esse passado, essa lembrança dele, e também voltamos pro presente, entre aspas, né, que é uns anos depois, ele pós-guerra virou carteiro, terminou com a esposa, ele tá com uma namorada nova, o filho dele mais jovem morreu num acidente, que é o Macaulay Culkin, assim, um dos primeiros papéis dele. Então ele é um cara meio deprimido, e ele começa a ter umas visões no metrô, na rua, umas pessoas com os rostos meio absurdos, meio deformados, e ele tem esse trauma da guerra, ele tem esse trauma do filho que morreu, ele começa a ter essas visões cada vez mais constantes, ele procura ajuda, o médico que ele conhecia foi morto, né? Ele começa a falar com esses colegas do esquadrão dele, que também estão, alguns deles relatam revisões e tal, um deles morre numa explosão num carro, começa a ter toda uma vibe assim de conspiração, de alguma coisa meio química que aconteceu com eles, a um teste, né? Que isso, inclusive essa trama leva até esse ponto, né? Aparece uma figura que revela pra ele que efetivamente durante a Guerra do Vietnã, o Pentágono ele ordenou que fossem feitos alguns testes, né, psicotrônicos lá, como se diga, né, com substâncias, e eles querem que isso seja revelado e tal. E ao mesmo tempo, né, a gente tem umas outras imagens dessa outra vida que ele tinha antes com a ex-esposa, com os 2 filhos e com o filho menor, né. E aí é um filme muito confuso, né, entre esse vai e volta dessas lembranças, dessas alucinações que ele tem. Ele vê umas imagens absurdas da namorada dançando, transando com um cara lá que vira tipo um inseto, que meio que parece que vai matar ela e não. Depois ele tá brigando com ela uma hora e ele vê os olhos dela todos pretos, assim. Essas horas que ele tem essas alucinações é o momento mais de terror do filme, né. E bom, e pra estragar a trama, né, a gente descobre no final do filme que toda essa pós-vida que ele teve depois de Vietnã, na verdade nunca aconteceu, né? Ele foi ferido em Vietnã e ele acabou morrendo, né? O filme encerra com ele morrendo no galpão lá médico, na enfermaria, né? Lá na selva, a unidade de enfermaria. E então a gente entende que toda essa vida posterior que ele teve com essa nova namorada que trabalhava no correio, esses elementos de conspiração, paranoia, tudo isso era meio que uma visão dele no final da vida, né? Então é isso, né? Esse filme que você passa a história toda
confusa, sem ter certeza o que está acontecendo, qual é o presente, qual é o passado, o que é fantástico, tem conspiração mesmo, não tem conspiração de verdade, é paranoia pura ou realmente experimentaram nos soldados. Então é um filme que existe nessa confusão sempre, né? Mas a vibe do filme é tão legal, a atmosfera é ótima, é um filme que influenciou muitos outros filmes posteriores, e isso, né, inclusive é dito pelos próprios criadores lá da Konami, né? Aquela série de Silent Hill também foi uma das produtos culturais que se inspirou muito nesse filme, né? Nessa confusão contínua, né? Que você não sabe onde é que você tá, o que tá vendo exatamente, né? Então é isso, né? É um filme bem legal, thriller, suspense psicológico, é isso, né? Deixa eu perguntar para vocês dois, e começando por quem sugeriu o filme originalmente, o Igor, né? Qual é a sua história com esse filme? Quais são as suas impressões? O que levou você a recomendar ele pra gente? O que me levou a recomendar esse filme pra vocês, cavalheiros, é a paixão. Eu sou apaixonado por esse filme desde a primeira vez que eu vi. Eu confesso que eu assisti esse filme sem muitas pretensões, né? É um filme de 1990, né, se não me engano. Em 1990 eu tinha 10 anos de idade, então eu com certeza não assisti esse filme em 1990. Eu assisti esse filme algum tempo depois, eu acho que talvez em 95 ou 96, então eu devia ter uns 15, 16 anos de idade ou alguma coisa assim. Então eu assisti esse filme ainda muito novo e esse filme ele meio que marcou assim um início de uma série de coisas que eu viria a observar em outros filmes que eu assisti depois dele, mas que por influência dele, né, eu passei a observar mais. Então, por exemplo, a atmosfera, né? Eu sempre gostei muito da atmosfera desse filme. Se passa em uma Nova York, né, que depois no final do filme você descobre que é uma Nova York de sonho, ou de pesadelo, melhor dizendo. É uma Nova York com as ruas quase que totalmente vazias, bem despovoadas, né, com pessoas muito suspeitas, meio estranhas, meio esquisitas circulando na rua, né, salvo uma exceção ou outra. A iluminação desse filme também eu achei muito boa. Tem uma trilha sonora que é basicamente assim, sabe, só de barulhos, né, mas eu acho que ela funciona muito bem, né, porque ela não é música orquestral, né, mas são ruídos, muitos ruídos que você escuta, né, e isso cria uma tensão muito grande ao longo de praticamente todo o filme. Então é um filme assim, sabe, que ele não te poupa em nenhum momento, sabe, ele começa já com uma sequência de ação que é altamente violenta e perturbadora, aí depois ele vai para aquela outra sequência do metrô logo em seguida, que também ela é muito desconcertante, né, ela é muito inquietante, né, ela é muito unheimlich, né, primeira visão que ele tem, né, dos demônios que perseguem ele lá no metrô, e por aí vai, né, e o filme parece que ele é só uma descida em espiral, em rumo à loucura. Cara, eu gosto muito das atuações, gosto muito, praticamente de tudo nesse filme, assim, sabe, é um filme que quando ele terminou, eu mesmo sendo muito novo, né, quando esse filme terminou, eu pensei, uau, acho que eu assisti um filme que, sei, é um filme de horror. Na época eu acho que eu ainda tinha algum, né, resquício desse preconceito de que filmes de horror eram filmes que não deveriam ser levados muito a sério, né, e eu acho que até hoje, né, isso tá presente na nossa cultura, né, filme de horror você não leva muito a sério, né, filme de horror é slasher, filme de horror é coisa para adolescente, né, então eu acho que eu ainda tinha um pouquinho isso naquela época, nos anos 90, e eu assisti um filme de horror que era um filme de horror sério, um filme de horror inteligente, um filme de horror que trabalhava muito bem, que mexia muito com as minhas emoções, né, que tinha umas viradas na trama, né, que a gente chama de plot twist em inglês, né, muito interessantes, que não me deixaram dormir, né, que prenderam minha atenção do início ao fim, e desde então eu assisti e reassisti esse filme várias vezes, e eu gosto muito desse filme, né, eu acho que, não sei, eu colocaria ele, não sei em qual lugar, assim, da escada, mas ele tá no meu top 10 filmes de horror favoritos. Ter que reassisti-lo agora pra gente gravar esse podcast foi, claro, assim, foi um prazer, assim, eu confesso que eu sou muito suspeito pra falar, porque eu pelo menos não enxergo nenhum problema, nenhum grande defeito, assim, não sei, eu não ligo muito pra aquilo que a gente chama de furos de roteiro, né, assim, as pessoas que já escutam um podcast sabem que eu não dou muita importância pra isso, né, se o roteiro ele não é totalmente coeso ou totalmente coerente, tô pouco ligando pra isso, desde que o filme tenha outras coisas que me chamem mais atenção. Acho que, inclusive, bons filmes, né, eles chamam mais atenção por conta de outras coisas, por conta de outras qualidades, né, não é coesão no roteiro que vai fazer com que um filme seja bom ou não, pelo menos na minha modesta opinião, né. Então eu não sei realmente, assim, se esse filme tem algum furo, tem algum problema, se os senhores enxergaram algum problema nesse filme, então, por favor, me digam, assim, mas eu pelo menos, assim, eu dou 5 estrelas pra esse filme, né, eu gosto muito dele, claro, assim, ele tem muitos temas pra serem trabalhados aqui, a gente pode falar sobre o grande tema da nossa temporada que se inicia hoje, né, que é, sabe, a diferença entre, assim, essa linha tênue que separa realidade e ilusão, a gente pode falar de trauma, a gente pode falar de desapego, a gente pode falar de religião, acho que tem várias coisas aí nesse filme, é um caldeirão de temas fantásticos pra gente poder discutir, e hoje, claro, assim, sabe, estou super empolgado pra conversar com vocês e ouvir a opinião de vocês a respeito desse filme. Excelente. E você, Diego, acho que você não tinha assistido, ou impressão minha? Foi novidade? A minha jornada com o filme é oposta à viagem do Igor, né? Que realmente eu assisti esse filme essa semana agora, né? Uns 4 dias atrás, pela primeira vez. E gostei muito do filme, gostei. Achei realmente um filme muito atmosférico, um filme visualmente muito bonito, com interpretações excelentes.
Eu achei um filme... Não fiquei confuso durante o filme, né? Porque também eu já sabia o twist final. Esse filme, mesmo a gente dando spoiler, se você ouvinte nunca viu esse filme, não tem problema. Eu acho que eu consegui apreciar o filme mesmo sabendo o que ia acontecer no final. E apreciei ainda mais a segunda vez que eu vi, né? Eu vi algumas, não vi tudo, né? Mas vi a grande parte das cenas hoje de novo, pra gente falar no podcast. E apreciei ainda mais, né? Então é um filme que a cada vez que você assiste tem uma releitura nova, né? Você percebe detalhes novos, né? Tem muita coisa para prestar atenção nele. Outro motivo pelo qual eu gostei muito é que é um filme, se você pensar bem, é um filme meio metafísico, né? Porque é uma versão cinematográfica do que é morrer. O que acontece na psique do homem quando ele está morrendo, né? Quando ele sabe que vai morrer daqui a pouco. Uma jornada pela morte. Então, o que significa isso, né? Eu achei fantástico. Achei muito interessante. Eu adoro falar sobre esse assunto. A gente pode filosofar bastante hoje mesmo. Perfeito. No meu caso, eu tô no meio, assim, eu assisti também em algum momento, no começo dos anos 2000, eu acho, ou anos 90 até. Gostei muito. Foi minha primeira, quer dizer, meu filme mais antigo com o Tim Robbins que eu já assistia, né? Não conhecia ele antes disso, né? E achei ele muito bom mesmo. O elenco todo em geral tá muito bom. Eu curti bastante também. É um filme que me lembrou muito um que a gente já falou aqui no podcast, né? O Angel Heart. Tem alguma coisa na estética desse filme que me lembrou muito o outro. Não só esse elemento de que tem uma história dupla acontecendo, tem alguém que está entre a vida e a morte, mas a estética meio decadente. Tem alguma coisa na iluminação do filme, sei lá, que é um filme que me pareceu irmão do Angel Heart. Eu daria pra fazer tipo, um mini festival desses dois, assim. Eu acho que eles se complementam em alguns aspectos, né? O Angel Heart é mais nitidamente metafísico e religioso, né, mesmo? E esse aqui é mais psicológico. Mas como o Diego falou mesmo, né? Tem esse elemento da morte, essas segundas chances, essa visão que você tem, que existe, né? Que esse comentário que quando você tá morrendo você vê o seu passado, né? Você repete a sua vida. O que esse filme propõe, essa história é que, na verdade, você progrediu no sentido oposto, né? Você, enquanto você tá morrendo, você tá imaginando o que aconteceria se você não tivesse morrido. Essa virada eu achei bem interessante, curti muito. Dos temas do filme, né? Além da morte, além do trauma, né? Que a gente já falou em vários outros filmes, né? Inclusive, sei lá, Rambo, né? Essa é uma visão mais introspectiva do problema, né? Eu acho que o personagem principal desse filme, Jacob, né? Essa missão que ele teve como soldado é similar à do Rambo, né? Que deixou ele quebrado para retomar a vida civil, né? Mas eu acho que, além disso, eu queria até puxar um assunto que eu acho que o grande foco desse filme não é o PTSD, como é em outros filmes, né? Esse drama da vida dele não vem porque ele foi um soldado, né? Se você, eventualmente, no final do filme descobre que é uma visão do futuro dele, né? Você vê que o grande problema dele é essa capacidade dele de lidar com o luto, né? Especificamente do filho pequeno, né? Que fica sendo trazido uma e outra vez e é quem encerra essa visão do futuro dele. A última coisa que ele vê é o filho levando ele para o segundo andar. O que vocês acham disso? Eu acho super interessante isso que você está falando. Eu também percebi isso, né? Que uma das grandes motivações, forças motivadoras do personagem, esse luto pelo filho, né? Não é uma força motivadora, mas é um sentimento, um afeto muito importante pro Jacob, essa perda do filho, né? Eu acho que tem vários elementos que se agregam nessas visões que ele tem do futuro, né? Do futuro, entre aspas, né? De como a vida dele seria, né? Se ele tivesse sobrevivido, tivesse conseguido voltar para a vida dele civil. Porque eu acho que também o filme tem esse lado das drogas, né? A gente descobre também durante o filme que eles foram soldados que foram obrigados a experimentar LSD, ou então, LSD não, né? Mas uma droga parecida com LSD que se chama BZ. E que o segundo personagem com quem ele fala no final do filme, né, o Michael, eu acho, ele explica que esse alucinógeno ativava muito a fúria, enlouquecia os soldados a ponto deles quererem matar tudo e a todos e não ter nenhum tipo de ego na frente controlando, ou super-ego controlando o id. Mais ou menos isso. E que era um teste para saber se eles conseguiriam serem soldados. Um soldado que não pensa, um soldado que não reflete, um soldado que não hesita. É exatamente isso que eu quero dizer. Tipo um super soldado, né? Um soldado universal. Um soldado universal, um soldado que não hesita, um soldado que foi feito para matar e pronto, acabou. E aí a gente descobre que essa droga deu muito errado, porque eles começaram a matar a si mesmos, né? Eles não tinham mais noção de quem era inimigo, quem era adversário e quem era
amigo, né? Quem era do mesmo pelotão. Então eles começaram a matar a si mesmos. Inclusive, a gente vê um momento que quem matou o Jacob, quem feriu ele no estômago, foi um outro americano, né? Não foi um Vietcong, né? Ele é esfaqueado, né, na barriga. Isso é um plot twist que aparece no final do filme. Assim, é uma informação quase no finalzinho do filme, assim, sabe? Bem inesperada. Você não... Porque essa cena dele ser atingido pela baioneta, né? Aparece no começo do filme e você sabe que ele foi hospitalizado por causa desse ferimento. E em alguns outros momentos do filme, ele retoma essa cena. Mas só no final do filme que você vê que era um outro soldado americano que feriu ele com a baioneta. Exatamente. Então, e tem isso, né? Tem esse conteúdo alucinógeno também, né? Que potencializa as visões dele, né? Enquanto ele está morrendo. Tem um tema também muito forte religioso no filme. Eu li um pouco sobre o autor. É um escritor judeu, Bruce Joel Rubin, o nome dele, né? E ele viveu toda essa contracultura, esse movimento dos anos 60 e 70. Né? Ele experimentou tudo. Ele viajou para Tailândia, para o Camboja, viajou para o Japão, né? Ele aprendeu a fazer meditação, ele experimentou todas as drogas alucinógenas que você imaginar, LSD, tudo, né? Ele experimentou de tudo. E ele é um cara meio místico, né? Ele gosta dessa onda esotérica, né? Ele gosta de saber como... ele gosta de experimentar esses efeitos que as drogas alucinógenas produzem. Então ele sempre se interessou por esse tema. Na percepção dele, né? Mas eu acho que também ele quis inserir esse elemento da escada de Jacob, né? Que o filme em inglês, né, se chama A Escada de Jacob, né? Jacob's Ladder. E essa é uma história antiga da Bíblia, né? Da Bíblia judaica, né? Do Antigo Testamento. Que Jacó, essa escada aparece num sonho dele, né? Ele vê uma escada que liga a terra ao paraíso, ao céu, e os anjos eles vão descendo e vão subindo a escada. É essa a visão que ele tem. E essa escada ela tem várias interpretações durante os anos. Você pode interpretar essa escada como uma ligação, como o caminho, né? O símbolo de um caminho direto entre a vida e a morte. É uma metáfora, né, básica, né, sobre a passagem, né, sobre morrer. E eu vi o filme assim, né? Eu vi o filme como o filme inteiro, né? Toda a narrativa, o roteiro do filme é uma escada de Jacob, né? É ele caminhando em direção à morte real. É um caminho de ascensão, inclusive, a gente tem que dizer. Né? Porque um caminho em direção à morte, né? Mas assim, a metáfora da escada, né? Ela é bastante oportuna, né? Porque, bom, primeiro, assim, sabe, ela é mostrada no filme de uma forma que eu acho muito bonita. Já na sequência final, né? Você vê o filhinho dele, inclusive. O filhinho dele digamos, a pessoa que aponta para a existência de uma escada que ele tem que subir, e o filho dele, que é interpretado no filme pelo Macaulay Culkin, antes de esquecerem dele, né? Na época do Natal, né? Pois é, tava lá. Ele era o filho do Jacob, né? Esse não era um bom pai, né? Então dá pra ver pro filme, né? Então você esqueceu ele. Bom, enfim, brincadeiras à parte. É o Macaulay Culkin, então, talvez uns 6 anos de idade, que interpreta o Gabe, né? Que é o filho do Jacob no filme, né? O filho do Tim Robbins. É ele que aponta a presença dessa escada. E aí o Jacob vai até ele, né? E juntos eles sobem essa escada. Então esse movimento de ascensão eu acho que é importante, né? Porque o filme ele começa, né? Assim, bom, o filme ele começa no Vietnã, mas a história mesmo do Jake, né? Vai começar no metrô. Ou seja, no subterrâneo, né, debaixo da terra, onde inclusive ele lê um anúncio que fala sobre o perigo das drogas, né? Olha só, o Diego estava falando de drogas, né? Então é um anúncio falando dos perigos das drogas, e a primeira palavra desse anúncio era inferno. Ou seja, fazendo uma metáfora, se você usa drogas, se você é usuário de drogas, se você é viciado em drogas, então provavelmente você se encontra em uma espécie de inferno, uma situação que pode ser análoga, né, a um inferno pessoal, um inferno interno, psicológico. Então o filme, ele parece que ele faz esse movimento, né? Assim, o Jacob, ele sai do inferno e ele vai até o céu, mas é claro, ele tem que subir a escada, mas para que ele suba essa escada, ele tem que passar por um movimento de aceitação da perda, aceitação de tudo aquilo que ele perdeu, de tudo aquilo que ele deixou para trás. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, cavaleiros, mas quando o Jacob ele volta para Nova York, né, e colocar esse volta aqui entre aspas, né, porque a gente sabe que ele não volta de fato para Nova York, né, que ele morreu no Vietnã, mas quando, digamos, a alma dele, então, volta para o lugar de origem, volta para onde ele estava antes da guerra, né, volta para o Vietnã, é porque talvez ele ache que ele ainda tem alguma coisa mal resolvida lá. Ele ainda tem alguma coisa para viver, alguma coisa ainda que tem que ser vivida. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham que é isso? Ou seja, no fundo a minha pergunta é, por que o Jacob, depois que ele recebeu aquela baionetada, né, lá no Vietnã, por que ele não morreu logo de cara? Por que ele ainda teve que passar por todo esse processo, né, todas essas alucinações, todo esse sonho para poder, né, finalmente aceitar a morte dele? Assim, que bom que ele passou por tudo isso, né? Porque se ele não tivesse passado, a gente não teria filme, né? Mas por que vocês acham, então, que ele teve que voltar
voltar pra Nova York, assim, novamente, metaforicamente, né? Voltar pra Nova York pra poder viver tudo isso. Acho que isso acontece porque ele não morre imediatamente, né? Ele leva uma baionetada na barriga e ainda é levado na maca por soldados que encontram ele, né? Ele ainda fica um tempo vivo, né? Mas quase morto. Então ele sabe que vai morrer. Eu acho que depois a gente pode ampliar esse conceito para fora dessas circunstâncias radicais, né? Dessas circunstâncias muito próximas da morte. Mas ele tem um conhecimento claro que ele vai morrer. E eu fiquei pensando nisso, né? O que deve acontecer na sua cabeça quando você sabe, a certeza absoluta, conhecimento total de que a sua morte está muito próxima e pode acontecer a qualquer momento. É claro que você vai começar a refletir sobre a sua vida. E você vai, e a emoção visceral, a emoção mais primitiva que eu acho que você sente nessa hora é que você não viveu tudo. Você deixou muita coisa mal resolvida. E esse apego com o que está, entre aspas, mal resolvido para ele, que eu acho que é a jornada, né? Que ele precisa resolver isso até chegar à escada, né? Até chegar à passagem de fato para a morte. Porque no filme, inclusive, e essa é uma parte muito importante, né? O quiroprata dele, né? Fantasticamente interpretado pelo Danny Aiello, ele meio que explica um pouco para ele esse processo. Ele diz que quando você ainda tem apego, ainda se apega, ainda quer viver, mesmo sabendo que está muito próximo da morte, se você ainda quer resolver coisas, você ainda tem apego com pessoas que estão vivas ainda, com a sua situação, as suas circunstâncias, que estão até longe dele, por exemplo, longe do Vietnã, lá em Nova York, se ele está ainda preso a isso, ainda preso a essa vida, ele vai ser torturado, ele vai ser cercado de demônios ao redor dele. Como se fossem seres que estão lá para realmente torturar e causar dor, sofrimento nele, né? Essa é uma jornada sofrida. Mais ou menos como começa a jornada do Virgílio, né? Ele começa pelo inferno. A gente tem essa da Divina Comédia, né? Ele começa pelo inferno, purgatório e depois chega no paraíso, né? Então ele precisa começar pelo inferno. E eu pensei assim, eu acho que ele consegue superar o inferno e da mesma forma que a gente poderia talvez, não sei o que vocês acham disso, né? Ele consegue superar, ele consegue passar, subir, ascender e superar o inferno quando fica claro para ele o desejo dele no sentido psicanalítico da palavra, né? Qual é o seu desejo? É uma das coisas mais difíceis de descobrir, né? Realmente é descobrir o que você realmente deseja, o que você realmente quer, o que realmente não é uma questão de o que você quer da vida, né? Se você quer ficar rico, ter filhos ou família, não, o que você realmente deseja nas suas entranhas, o que realmente o seu furo, o seu espaço em branco precisa. Eu acho que ele viu que ele precisa, o que ele mais queria era reencontrar o filho. Ele precisava resolver essa culpa que ele sentia, né? E esse luto terrível pelo filho que morreu. Tanto é que é o filho que conduz a passagem dele pela escada. Quando eu puxei esse assunto, eu me referia basicamente a isso, né? Que nesse universo, né, da pessoa que tá morrendo ou morre e tem uma coisa que não tá bem resolvida, né? Tradicional dessas histórias de fantasmas, tipo os outros e tal. Eu acho que a dele não tem nada a ver realmente, como eu falei, com essa coisa de trauma de guerra nem nada. Não é isso, né? O que tá na cabeça dele constantemente é esse filho. Que ele tem mais 2 filhos mais velhos, tem a ex-mulher e tal, mas o foco dele é esse grande erro, esse fracasso que ele teve de não cuidar do menino, né, que cruzou a rua e foi atropelado, né, tem até a cena. A gente não sabe se isso arruinou o casamento dele ou se isso é uma coisa que ele foi pra guerra já ainda casado com essa mulher e nessa fantasia dele ele imaginou como seria ele estar com aquela colega de trabalho dele, né, mas o grande foco dele não tem nada a ver com a esposa ou com a namorada ou com a guerra e sim com o menino, né, é a grande chave dessa culpa dele, não é de graça que volta e meia ele encontra uma foto do menino e ele sempre chora, né, a grande ferida dele é esse menino, né, esse Gabe, esse pequeno filho mais novo dele que morreu. Tá constantemente mantendo ele nesse estado de dor, eu acho, né? Eu achei muito interessante essa observação do Diego a respeito do desejo dele e realmente, assim, do ponto de vista da psicanálise, né, o desejo, assim, a palavra desejo, ela não tem o mesmo sentido, né, que a gente usa, né, de uma maneira corrente, né, no nosso cotidiano. Não é simplesmente aquilo que você quer. Aliás, a gente vê, inclusive, quem faz terapia sabe que às vezes aquilo que você quer é totalmente diferente daquele lugar para onde o seu desejo te aponta a ir, né? Então, assim, pode ser que na minha cabeça eu tenha como objetivo me tornar uma pessoa financeiramente independente, sabe? Ser uma pessoa economicamente bem-sucedida, né? Ou seja, ficar rico, né? Montar minha empresa ou alguma coisa assim. Mas só que todas as minhas tentativas de fazer isso me mostram que eu não consigo, né? Assim, por mais que eu me esforce, por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe para que esse objetivo seja concretizado, parece que tudo que eu faço vai por água abaixo. Então, o que está acontecendo? Assim, sempre várias coisas acontecem, sabe? Tipo, eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito, eu tenho um lapso de memória, eu esqueço uma coisa muito importante, eu me saboto aqui, eu me saboto ali. Então, o que isso quer dizer? Assim, sabe? Eu não acho que isso queira dizer que,
você no fundo é um incompetente, então desiste dessa vida. Mas eu acho que o seu desejo inconsciente, o seu inconsciente tá te puxando para outros caminhos, né? Na sua cabeça você colocou esse objetivo, né? Mas na verdade o que você quer inconscientemente, né? E é desse desejo que o Diego tava falando, né? O desejo psicanalítico, o teu desejo ele te aponta para outro lugar, né? Ele quer te levar para outro lugar. Então no fundo, assim, sabe, você tem esse objetivo bem claro, bem delineado na sua cabeça, mas o fato de você não conseguir isso, apesar de todos os seus esforços, talvez indique que o teu desejo ele tá te encaminhando para outras searas. Talvez você devesse estar focando em alguma outra coisa. Então, aplicando isso pro filme, onde que tá o desejo do Jacob? Tem essa questão, né, da reunião com o filho dele, mas eu acho que tem alguma outra coisa além, claro, assim, não minimizando, né, de forma alguma, né, o sentimento do Jacob, né, do pai pelo filho, não é isso. Mas eu acho que esse filho também simboliza uma outra coisa, né, no filme. O desejo do Jacob é de voltar para casa, no final das contas. Ele é um cara sem lar. A gente poderia caracterizá-lo, talvez, dessa maneira. Como várias outras pessoas, né, vários outros personagens que a gente viu que passaram por experiências parecidas, ou seja, foram para a guerra do Vietnã. Então, na psique norte-americana, essa foi uma experiência que parece que foi extremamente desestabilizadora, né? Então a gente já falou sobre filmes com isso, né, com esse tema. A gente já falou sobre o John Rambo, interpretado pelo Sylvester Stallone. O quanto que ele volta para casa num estado de anomia, sem saber o que ele vai fazer, sem saber quem ele é, se questionando, inclusive, quem eu sou agora nesse novo mundo. Eu não entendo esse mundo que me cerca, né? Eu não sei o que fazer agora. Eu acho que o Jacob, ele volta também para um mundo assim, né? Ele volta para um mundo que ele não entende, literalmente. E ele acha que ele tá alucinando. E talvez ele esteja alucinando mesmo. Ele vê demônios, ele vê anjos, né? Ele vê um anjo na figura do quiroprata dele, ele vê demônios naquelas pessoas que transitam pelas ruas de Nova York, né? As pessoas que estão no metrô, né? Ele vê demônios, inclusive na festa onde ele leva a namorada dele, aquela cena que eu acho maravilhosa, cena terrível, né? Mas que eu acho, assim, como fã de filmes de horror, eu acho maravilhosa aquela cena, né? Então ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Então a gente poderia ler isso como sendo, isso é característico de quem tem um PTSD, mas eu acho que tem uma outra coisa além disso, né? O desejo dele de voltar pra uma casa, de voltar pra um lar que não existe mais, né? Eu acho que esse filho dele, o filho perdido, no filme eu acho que ele simboliza isso de uma forma muito bonita até. Tanto é que ele precisa voltar pro apartamento onde ele morava com a ex-mulher dele e os outros 2 filhos dele, para poder reencontrar esse filho perdido. E a partir daí os 2 fazerem esse movimento de ascensão e subirem as escadas, Jacob finalmente, né, ir pro céu, né, ou ir pro além-vida e estar em paz com ele mesmo. Então, essa volta para casa que está no fundo do desejo dele. Mas para isso ele tem que se desvencilhar das memórias que prendem ele à casa antiga dele. Olha só que paradoxo interessante isso. Eu não pensei nesse sentido de retorno à casa, né? Faz muito sentido o que você está falando. Porque eu fiquei pensando também na cena em que... Aquela cena maravilhosa, a minha cena favorita do filme, né? Toda aquela sequência onde ele é internado no hospital, né? Num hospital infernal. Tem uma carne no chão, uns pedaços de braço, né? Tipo, hospital de pesadelo. Essa cena né? Antológica, né? É como se fosse um último círculo do inferno terrível, assim, que ele tinha que passar. E aí chegava, aí tinham aqueles cirurgiões, né, absolutamente demoníacos, terríveis, né? E a cena é muito bem feita, né? Porque não tem som, se foca muito no som da luva entrando na mão dos médicos, né? E aparece a namorada dele, né? Ela sempre, depois a gente pode falar só sobre ela, né? Ela é como se fosse um ícone demoníaco também, né, na vida dele, prendendo ele, não deixando ele morrer. Ela serve para meio que um obstáculo muito grande para ele conseguir atravessar. Porque, de fato, né, talvez ela seja um símbolo de algo carnal, símbolo de um prazer terrenal. Então, eu achei interessante isso também, né? Voltando, não pensei muito nesse retorno à casa dele, porque logo depois dessa sequência infernal, ele acorda no hospital, e a família chega pra falar com ele, não chega? Não tem essa cena que a ex-mulher e os 2 filhos vêm falar com ele? Eu interpretei essa cena como se fosse uma despedida dele, como se ele se estivesse despedindo da família, se desapegando da família nessa hora. Se desapegando da família viva, que está na Terra ainda, que está lá em Nova York. Então, eu acho que a família também é algo que ele precisa se desapegar para ele conseguir morrer. E o retorno à casa, eu achei lindo também, só quem está na casa é o filho morto. Quem está na casa é como se fosse o filho dele como uma apoteose, um somatório, né, de tudo que ele mais queria. Por isso que eu concentrei a minha ideia do desejo dele no filho e não tanto na volta para casa, né? Mas eu acho que os 2 podem valer, de fato. E eu fico pensando assim, né, no que o Igor falou sobre desejo e sobre querer, os nossos quereres circunstanciais do dia a dia e o nosso desejo mesmo inconsciente, né, que às vezes vai por caminhos opostos, né? Eu fico pensando que esse final talvez simbolize quando o desejo dele
finalmente coincidiu com querer. Ele conseguiu achar o desejo dele, conseguiu tornar o desejo dele consciente. E eu fico pensando, talvez seja a nossa tragédia humana, a gente só conseguir encontrar, só conseguir simbolizar e tornar o nosso desejo consciente na hora da morte. Né? Quando a gente consegue isso, a gente morre. Será que é isso? Será que é tão trágico assim? É a última pendência que a gente tem para poder morrer. Eu não tinha nem pensado nesse aspecto da Elizabeth Penha, né, que faz a namorada dele, que eu sou muito fã dessa atriz, ela é muito boa, ela morreu jovem até. Eu via como uma coisa de um futuro possível apenas, né? Mas realmente, né, simbolicamente, ela é essa coisa que mantém ele no mundo terreno, né? Tanto é que tem uma cena comprida, assim, que ele tá passando super mal, ele tá morrendo nesse apartamento onde ele está com ela, né? E aí ela mantém ele vivo literalmente, né? Ela traz o gelo, bota ele na banheira pra baixar a febre dele, ela chama o médico, chama os vizinhos, né? É um desespero meio carnal de impedir que ele morra, né? Então não é simplesmente uma tentação, né, sei lá, da carne, sim, tipo esse push, essa agarração do mundo físico nele, né? Eu não diria que ela é uma figura, sei lá, demoníaca, e sim terrena, física, né? É a vida segurando ele um pouco, né? Mas também, né, pode simbolizar dos dois sentidos, né? Concordo com você, Felipe, mas eu acho que ela tem um quê de demoníaco também. Aliás, eu acho perfeita essa observação que você fez, porque de fato, assim, ela tenta com todas as forças, ela tem uma relação meio que de posse com ele. É como se ele fosse dela de alguma forma. Ela tenta com todas as forças resgatá-lo da morte. E é engraçado, assim, sempre que ele tá próximo da morte, ele começa a ter flashbacks da família dele, da família pregressa dele e do Vietnã. Então são as duas coisas que aproximam mais ele da morte. Ele não estar pensando na morte, é ele estar vivendo essa vida cotidiana de carteiro lá em Nova York, com as ruas e tal, e tal, e tal, e tal. Então parece que ela puxa ele pra essa vida, que é uma falsa vida, né, no final das contas. Um dos motivos, assim, um dos meios pelos quais ela puxa ele é através do sexo, mas é claro, assim, eu acho que não é só uma questão disso. Ela gosta muito dele, aparentemente, né? Mas eu ia chamar atenção para aquela cena em que, logo depois que ele sobrevive a um incidente da banheira, e ele tá na casa... Pois é, na casa dela, né? Deu a entender que talvez ele estivesse morando com ela, né? Que ele se mudou pra casa dela. O que reforçaria um pouco aquilo que eu falei antes. Ele é um personagem sem lar, que tá tentando voltar pra casa, mas ele não consegue voltar pra casa. Ele tá morando com ela, então ele tá no apartamento dela. E aí ele tá fazendo uma série de leituras sobre o inferno e sobre demônios. Você vê que tem um livro sobre demonologia, né? Em cima da mesa. Ele tá lendo sobre o inferno de Dante, né? E você vê aquelas ilustrações do Gustave Doré, né? Aquelas lindas ilustrações do inferno de Dante. E aí ela fica brava com ele, ela fica muito frustrada, né? Ela vai lá e dá um tapa na mesa, perguntando se tem alguém ali. Tem alguém aqui? Né? Tipo assim, acorda pra vida, sai pra passear, vai pro cinema, faz alguma coisa, sai de casa, né? E aí no instante em que ele olha pra ela tá com os olhos totalmente borrados, negros, e os dentes dela também. Ou seja, ela é um demônio também. Ela como se fosse mais um dos demônios que tá prendendo ele lá. Só que é um demônio amoroso, né? Um demônio, assim, sabe, que tá prendendo ele pela via do erotismo, pela via do cuidado, pela via do amor. Não fica aqui comigo, porque eu te amo, porque a gente tem que ficar juntos, porque a nossa vida, a nossa história. Mas não deixa de ser um demônio. Não deixa de ser uma diaba, aquela mulher. É uma figura meio súcubo, né? Isso. Ela tem um baita de um ciúme da ex-mulher dele, muito ciumenta, não gosta, né, que os filhos apareçam, que fica com raiva, né, quando um dos filhos dele aparece lá, né, e dá aquelas fotos do passado pra ele. Ela não gosta nada disso, ou seja, esse contato que ele tem com a ex-mulher. Que ela queima, inclusive, né? Ela queima, exatamente. Ela queima numa cena bem sinistra, né, assim, sabe? Quando ela tá queimando, quando ela tá incinerando as fotos, né, tem uma música, assim, sabe, bem soturna tocando, ou seja, ela tá queimando no fogo do inferno aquelas lembranças dele. Esse ciúme que ela tem dele em relação à ex-mulher me faz pensar o seguinte: com a lembrança que ele tem da ex-mulher e dos filhos dele, da família dele, é apenas através disso que ele vai conseguir fazer esse movimento de ascensão, né? Tanto é que ele precisa voltar para casa onde ele morava no final do filme. Ou seja, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar vivendo isso aqui. Talvez com uma forma dele dizer para ele mesmo: eu tenho que estar vendo que isso aqui não existe mais, para eu poder realmente me desapegar desse mundo, me desapegar dessa vida que eu tinha antes da guerra e poder finalmente ascender, subir a escada de Jacó. E ela não quer que ele faça isso, né? Então toda a menção que ele faz da ex-mulher, ela, meu Deus, tá aí você falando da sua ex-mulher de novo, tá aí você falando da sua família, você tá falando aí do menino que morreu de novo, sabe? Ela fica perturbada com isso, ou seja, ela quer que ele fique preso ao presente, que ele não ascenda, né? É interessante isso, eu não tinha pensado nisso. Concordo totalmente com vocês, é isso aí. A observação do Felipe, depois o Igor complementou,
Tá perfeito, direitinho. Eu fico pensando assim, depois que o roteirista escreveu esse filme, e ele ficou famoso também porque ele escreveu Ghost, ganhou Oscar pelo Ghost, né? Ele escreveu esse filme e depois ele escreveu outros filmes que também foram com menos sucesso filmados, né? Não vale a pena agora mencionar quais e tal, não me lembro, né? Mas eu sei que, por exemplo, ele também é professor de meditação, né? Ele passa muito tempo da vida pensando sobre essas questões, ensinando meditação na universidade. Ele é um cara que deve meditar muito, né? Até hoje, deve estar velhinho e tudo. E eu fico pensando assim, o que será que a gente poderia fazer? Eu fico pensando, será que na meditação ele tenta fazer isso? O que a gente poderia fazer para ter essa consciência concreta de que a gente vai morrer? Porque é tão difícil para nós, a gente sabe que vai morrer, mas a gente sabe de uma maneira muito, muito, muito longínqua, abstrata e distante. A gente desperdiça muito tempo da nossa vida, fazendo um monte de merda e besteira que não vai a lugar nenhum, com prazeres bem imediatos, gratificações bem pobres, e acaba postergando o nosso desejo. O desejo nunca, a gente não chega nem perto. E ele chega perto, na minha opinião, porque ele sabe que vai morrer. A consciência da morte é muito concreta e próxima. Então ele precisa chegar lá, ele precisa se desfazer dos demônios, né? Ele precisa superar todo aquele inferno que ele estava vivendo naquela alucinação em Nova York. Precisava muito chegar no filho dele, na casa dele. E será que a gente consegue fazer isso sem morrer, sem levar uma baionetada? Não sei, meditando talvez? Eu acho que não. Eu acho que só baionetando as pessoas, né? Eu sou grande advogado da baionetação das pessoas. Eu acho que todo mundo deveria receber uma baionetadazinha pelo menos uma vez na vida para saber o que é bom e aí desapegar de todos os problemas. Tá com algum problema, né? Ah, meu Deus, a conta do veterinário do meu gatinho tá muito alta, minha namorada, ela se atrasou de novo, que danada, tô cansado dos atrasos dela. Então tô com esses problemas, né, que são problemas terríveis, né, horríveis, meu Deus do céu, dá uma baionetadazinha na sua barriga que aí você esquece essas coisas. Não, tô brincando, agora falando sério. Falando sério, assim, do ponto de vista da meditação, Diegão, de fato tem um tipo de meditação, assim, dentro do budismo. O budismo é uma coisa bem abstrata, né, porque são várias correntes, né, dentro, né, do budismo. Eu sei que em uma dessas correntes, agora não me pergunte qual, né, mas eu sei que tem, os monges, as pessoas que estão praticando na meditação, elas meditam pensando, imaginando os próprios corpos em decomposição. O que é uma visão horrível, é terrível. A Júlia Kristeva já escreveu sobre isso, né, naquele livro fantástico e dificílimo de se ler aqui, né, Os Poderes do Horror, né, The Powers of Horror. Assim, a visão de um corpo em decomposição é uma das coisas mais abjetas, mais horrendas que você poderia ver. Tanto é que toda a literatura, né, e a cinematografia de horror é meio que construída nesse temor que a gente tem, que é o temor da morte. O temor de você ver alguém morto, ou o temor de você mesmo morrer, né? Eu acho que isso talvez seja a quintessência, uma das coisas quintessenciais do horror, esse medo diante da morte. Então, essa corrente budista, ela dizia que se você, todos os dias, durante não sei quanto tempo, né, ou pelo menos até o final da sua vida, você tirar um tempo para você se imaginar como sendo um cadáver em decomposição, não é que você vai aceitar, que você vai achar legal, que você não vai ter medo, porque assim, ter medo da morte é uma coisa inerente dos seres vivos. Então, assim, se você tá vivo, você vai ter medo da morte. Se você não tem medo da morte, não sei, procure um psicanalista, um psiquiatra, um psicoterapeuta, porque talvez tenha alguma coisa aí em você que não esteja batendo muito bem, porque é uma coisa absolutamente instintiva, né, você querer fugir da morte. A não ser que você tenha, não sei, alguma fantasia, né, alguma ideação de morte, mas aí a gente já tá falando de outra coisa. Mas mesmo pessoas que têm esse tipo de fantasia e ideação, quando elas se veem em situações em que de repente, não sei, né, elas estão prestes a cair de uma ponte, eu não sei, ou tem alguém apontando uma arma para elas, o primeiro impulso delas é tentar se salvar, né, sair correndo ou tentar se agarrar a algum lugar. Então, o nosso corpo, né, a nossa própria biologia meio que nos impulsiona a querer fugir da morte, a querer fugir disso, dessa experiência. Voltando à meditação, eu acho que tem várias formas de você ver a morte, de você encarar a morte, né. Recentemente foi Estados Unidos, né, Estados Unidos e outros países, né, também comemoraram o Halloween. Podem dizer que seja uma colonização mental que fizeram comigo, mas assim, eu adoro o Halloween. Eu gosto muito de Halloween, porque eu acho que o Halloween é justamente isso, é uma forma de você brincar com a morte. É uma forma alternativa de você encarar a morte, não como uma tragédia terrível, o fim derradeiro, acabou, nunca mais vou ver aquelas pessoas que eu tanto amava. Chega, o tempo delas aqui na Terra é finito e pronto, tragicamente nunca mais estarei com elas, que coisa horrorosa, viverei triste o resto da vida sentindo a falta delas. É uma forma de você encarar isso de uma forma mais lúdica,
de uma forma mais leve, de uma forma, sabe, de entender a morte como uma passagem, entender a morte como algo natural, que vai acontecer com todos nós, que vai acontecer com todas as pessoas que a gente ama, e que não existe nada de, sabe, intrinsecamente errado, ou terrível, ou mesmo trágico na morte. Eu acho que existem formas de você encarar essa experiência. Claro, sabe, você deixa uma série de coisas pra trás, mas eu acho que daí a dificuldade. Eu acho que a dificuldade não é nem tanto morrer, assim, dificuldade em, meu Deus, o que vai estar me esperando, né, no além-vida. Mas a dificuldade seria mais assim, poxa, eu vou ter que deixar e abrir mão de uma série de coisas que eu gosto, que eu preciso, né, que fazem parte de mim, que fazem parte da minha identidade, para poder passar por essa experiência que é a morte. Isso realmente é uma coisa terrível, né? Esse desapego total e absoluto é uma coisa terrível. Agora, eu acho que a gente pode praticar pequenos desapegos ao longo da nossa vida. Não que isso vá preparar a gente totalmente para a morte, porque eu acho que é uma experiência única, mas que, pelo menos assim, talvez ensine um pouco, né, a gente a poder viver de uma forma mais leve, talvez, e menos preocupada, e menos ansiosa, porque você ficar com a morte na cabeça o tempo todo, caralho, sabe, você não vai conseguir funcionar direito, você não vai conseguir dar um abraço no seu amigo, no seu parente, sem ficar pensando, meu Deus, pode ser a última vez que eu tô vendo fulaninho, aí começa a chorar e fica terrível, a vida fica muito pesada dessa forma. Então vai encerrar com você, que eu tenho uma pergunta pra você, porque o Igor acabou de falar, né, que o mais difícil da morte é isso que ele disse, e não tanto não saber o que vai acontecer depois. Porque esse filme, por exemplo, né, ele tem uma visão clara, né? Ele adota uma visão clara de que há algo depois da morte. Que existe uma travessia, que existe uma escada que leva para algum tipo de céu ou paraíso, ou alguma outra dimensão. Tem essa visão. Que é uma visão religiosa. E para nós, para você é o nosso representante do podcast mais convicto ateu. Você não acredita em nada. Depois da morte vai acontecer o quê? Nulo, conjunto vazio. Mas eu quero perguntar pra você, por exemplo, quando você estiver morrendo... Acho que o Igor tá igual, não? Você não acha que você vai sentir um horror profundo da morte? Porque eu vou pro nada. Eu estou indo em direção ao nada, ao nothingness. Agora, daqui a pouquinho, alguns minutos. O que você acha desse horror? Filho da puta, segura essa agora. Vai, responde isso aí. E aí? Você e a nulidade do universo. Vai encarar? Vai dar uma de machão? Com certeza. Eu acho que você não ter uma crença no além, isso só aproxima mais você dessa valorização da vida, né? Eu entendo mais esse lado da namorada dele, né? Manter ele vivo, né? Apreciar a vida, né? Se você tá muito convencido demais do além, acho que isso, não sei se deixa você mais tranquilo ou mais, sabe, desapegado da vida, né? Sei lá, você vê esses mártires religiosos, que é tipo o extremo disso, né? Você sabe que vai pro além, então você foda-se a vida, né? Se você não tem isso, você valoriza o agora, mas que eu não seja assim um hedonista, né, que aproveito cada segundo da minha vida nem nada, mas eu aprecio o fato de eu estar vivo, porque eu realmente não creio que tenha nada além, né? Então, quando tiver para morrer, eu imagino que vai ser bem assustador, né? Não nego, não. É uma tranquilidade que talvez quem acredita vai estar convencido, né? Mas eu acho que a pessoa vai estar convencida de uma coisa que não tem muito fundamento, né? Mas isso já é a minha opinião pessoal. Não tô aqui para doutrinar ninguém. Não sei. E o Igor, acho que parecido? Você acha que você vai pro inferno do Tulo? Vai viver com os antigos deuses? Eu adoraria ir pro inferno. Eu acho que o inferno é o lugar mais interessante que existe no universo. Todos os meus ídolos, né? Todos os meus heróis estão no inferno. Com certeza. Você acha que alguém que eu gosto tá no céu? No céu só tem gente de boa, gente de bem, mártires, gente religiosa. Não gosto desse povo, não. Assim, todas as pessoas que eu mais admiro, assim, provavelmente elas estão ou no purgatório, assim, ou no inferno. Então, assim, eu gostaria de ir pro inferno, assim, com todos os deuses antigos, né? Todos os deuses esquecidos, todas as mitologias, né, passadas, né? Os deuses do Egito, os deuses da Grécia, os deuses da América, os deuses nórdicos, todos eles devem estar no inferno. Então, assim, eu gostaria de ir pra lá, né? Mas agora, falando sério, eu não sei, Diegão, assim, eu não me vejo muito como um ateu, assim, sabe? Dizer que você é ateu é você esposar uma visão estritamente materialista do mundo, sabe? E eu já flertei com esse tipo de mentalidade, né? Mas não mais, né? Porque, assim, eu acho que o ateísmo, assim como
certos fundamentalismos religiosos, né, eles partem de uma certeza. De um lado, você parte de uma certeza absoluta de que Deus existe, que tudo que está escrito em tal livro sagrado é absolutamente certo e imutável. E do outro, você parte de uma absoluta certeza de que, olha, nada disso existe, tudo isso são histórias e superstições e que, olha, a única coisa que existe certo é a ciência, né, e é isso, né, acredite no progresso da ciência que vai dar bom. Pois é, então eu não gosto de nenhum desses dois extremos, né, assim, sabe? Então por isso que o ateísmo, né, eu fico relutante de dizer assim, você é ateu, não sei se eu sou ateu, né, assim, eu não sou materialista a esse ponto, eu não acredito no progresso da ciência, sabe? Não acho que Deus é uma mentira, não acredito em teorias conspiratórias, né, de que todas as religiões do mundo estão conspirando para que você permaneça sendo um idiota, né, e não saiba a verdade, que é a verdade, sei lá, da ciência e do progresso da filosofia. Não, eu não acho nada disso, não. Eu fico pensando aqui no escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele falava que a primeira religião de todos nós, quando somos crianças, né, todos nós nascemos pagãos, né, e depois o mundo vai nos deseducando para fora do paganismo, né. Aí ele conta uma história que eu acho que é uma gracinha, assim, sabe, que uma vez ele acordou de manhã, ele tava caminhando com o cachorro dele, e ele viu uma menininha, né, assim, sabe, de 4 ou 5 anos de idade, e ela tava dando bom dia pra grama. Toda a graminha que ela passava, todo o arbusto, ela tava dando bom dia. Ou seja, isso é uma visão animista do mundo, né, caracteristicamente, assim, pagã. Paganismo não existe, né, isso é uma invenção ocidental, mas é uma visão animista, né, do mundo, né, de que todas as coisas têm algum tipo de elan vital, todas as coisas estão vivas, que o mundo é povoado de, dê o nome que você quiser, deuses, anjos, demônios, que isso tá ao nosso redor o tempo todo, né, se comunicando com a gente. Mas que aí depois você perde isso quando você vira adulto, né, mas que as crianças têm mais contato com isso. Eu acho isso muito lindo, eu acho uma ideia muito linda, assim. Não que eu saia dando bom dia pra graminha, né, assim, sabe, na minha idade seria um pouco esquisito, mas eu gosto dessa ideia, desse paganismo primordial, né, essencial do ser humano. Quanto ao que tá além da vida, eu não sei, eu espero, falar uma coisa que talvez meio controversa, um tanto quanto contraditória, né, eu espero sinceramente que não haja nada. Me incomodaria saber que eu, o Igor, continuaria de alguma forma, enquanto consciência, no além-vida, que eu vou pra algum outro lugar. Falo isso, assim, mais uma vez citando aquele filme Hediondo, né, aquele Nosso Lar, que se passa em Brasília, que as pessoas morrem, elas vão pra Brasília, um lugar que é uma confraternização de almas que ficam andando em prédios com pilotis, né? Pelo amor de Deus, sabe, você vai pra Brasília, você vai pra esplanada dos ministérios depois que você morre, que absurdo. Tudo bem, turistas, vocês podem vir aqui pra Brasília, podem achar a esplanada linda, né, mas assim, você passar o resto da eternidade naquele lugar, não tem nada pra fazer, nem pipoqueiro lá, só no dia do domingo, e olha lá, e a pipoca dele é horrível, sabe, aí tu vai pra lá passar a sua eternidade, pelo amor de Deus, que coisa hedionda. Não tem nem gente botando bomba lá, né? Só gente botando bomba. As únicas pessoas que vão pra lá. Mas, assim, me agrada, realmente, assim, sabe? Não me assusta tanto. Assim, me agrada a ideia de que a morte talvez seja um grande vazio em que você possa experienciar alguma coisa próxima de uma paz, ou de um descanso, ou de um sono sem sonhos, do que a ideia de que, sei lá, minha alma vai pra algum outro lugar e daqui a não sei quanto tempo eu vou reencarnar periquito e continuar falando, gravando podcast com periquito. Eu não sei, eu não curto muito essas ideias. Pode ser que esteja totalmente errado, pode ser que aconteça outra coisa totalmente além da minha imaginação, mas eu me sentiria mais em paz, assim, sabendo que esta vida, como o Igor, acabou, e o resto talvez seja alguma outra coisa, mas uma outra coisa completamente diferente. Uma outra consciência, um outro começo em um outro lugar, como alguma outra coisa, mas nada disso aqui, né? Isso aqui, acho que uma vida inteira como o Igor já deu. Já tá bom demais pra mim. Não quero 2, não. Ou 3 ou 4, não. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre alucinações do passado. Vocês viram que a gente tocou assim assuntos falando de vida e morte, guerra, família, filhos, luto, tem de tudo, né? Terror. É um filme bem legal, bem bonito também esteticamente. Tem a trilha do Maurice Jarre, que a gente mencionou, né? Do Maurice Jarre. As atuações de todo mundo são ótimas. Até as pontinhas são atores que você vai curtir muito, né? O Danny Aiello, né? Figuraça, tá no filme. Então é isso. Antes de anunciar o próximo episódio, bora dar nossas dicas pros ouvintes, né? Dicas da semana. Só para dar uma variada, deixa eu começar dessa vez. O filme que eu vou falar, né? Tem a ver não só com esse filme de hoje, mas com a temporada, né? Eu até considerei, talvez, entre as opções, um filme chamado O Operário, que em inglês chama The Machinist, filme de 2004, do Brad Anderson, filme que famosamente foi o filme que o Christian Bale fez antes do Batman, né? E ele perdeu tipo 50 quilos, sei lá, parecia um esqueleto vivo. Aí no filme seguinte estava todo bombado, fortão. E é um filme assim que se acompanha um personagem que também
tem uma existência que parece meio um sonho, meio uma coisa que não é muito clara, uma consciência meio... tem algum problema, né, com a visão dele da realidade, né? E é um filme muito legal, que me lembrou bastante, com certeza um filme que o Brad Anderson e quem escreveu, não sei se foi ele, assistiram o Jacob's Ladder, né? E a transformação física do Bale também é impressionante, a atuação dele. Recomendo bastante O Operário, o filmaço de 2004, né? Já fez 20 anos. Produção toda espanhola, um filme que se fala falado em inglês, com elenco americano, mas assim como os outros, é uma produção espanhola, né? Interessante isso. Então essa fica para vocês a minha dica, né? Igor, você, o que você tem para recomendar para os ouvintes? Antes de mais nada, tem que falar, Filipão, excelente recomendação essa do Operário. E eu tenho uma trivia, que é até engraçada a respeito desse filme, rapidinho aqui. É um filme que, assim, ele é falado em inglês, né? Tem um ator britânico no papel principal, tem outros atores americanos, tem um canadense também, o Michael Ironside, que faz quase que uma ponta maravilhosa, né? O Michael Ironside é sempre fantástico de se ver, qualquer papel que ele faça, eu sou fã. E esse filme, ele se passa em alguma cidade dos Estados Unidos, eu não sei se eles especificam qual cidade, se é Nova York, se é Los Angeles, alguma coisa assim, que eu acho que é Los Angeles. Mas o filme mesmo, ele foi feito em uma cidade espanhola, que se não me engano é Barcelona, ou Madrid, é uma dessas duas. E a minha trivia é que, para que eles transformassem essa cidade espanhola em uma cidade norte-americana, eles tiveram que ir nas partes mais pobres e depauperadas e sujas, e propositalmente sujar e destruir alguns prédios da cidade, para que a cidade pudesse parecer mais uma cidade norte-americana. Sabe, enquanto a cidade europeia, ela estava muito bem organizada, muito limpinha, muito certinha. Eu falei, não, isso não passa a vibe dos Estados Unidos, não. Tem que ser um negócio mais grotesco, mais sujo, mais grosseiro, mais demolido, né? Então vamos zoar com o cenário urbano aqui para poder, né, ficar mais convincente. Mas enfim, essa é só uma trivia, né, desse filme. Esse filme é excelente, né? Assisti esse filme há muito tempo também. Mas o filme que eu tenho para indicar para vocês é um filme de quem escuta o nosso podcast sabe, né? Esse é um filme de um dos meus cineastas favoritos, David Lynch, e é um filme que eu gosto muito. É um filme que é um tour de force para quem gosta de cinema, porque ele tem 180 minutos, 180 caóticos minutos, isso são 3 horas de duração, né, mais ou menos, né, de um filme que não tem nem pé nem cabeça. Ele quer fuder com a sua cabeça. Inland Empire, aqui no Brasil, se chama Império dos Sonhos. É um filme de 2006 com a Laura Dern e com, bom, enfim, grande elenco. Várias pessoas, o queridíssimo Harry Dean Stanton, o próprio David Lynch faz uma ponta, Julia Ormond, Jeremy Irons, Justin Theroux, várias pessoas, até o Terry Crews tá no filme. E é um filme maravilhoso e absurdamente aterrador, completamente sem sentido, em que você não sabe mais se você tá assistindo um filme ou se você tá dentro do filme, no final das contas. Grosso modo, a história de uma atriz, que ela tá fazendo um filme, só que esse filme que ela tá fazendo, ela tá fazendo esse filme em Hollywood, e é claro, né, talvez tenha aí uma brincadeirazinha do David Lynch. Esse filme é um remake de um filme europeu, então eles estão fazendo um remake de um filme europeu em Hollywood, só que esse filme norte-americano, esse remake, ele é baseado num filme polonês, que é considerado um filme maldito, porque os atores que participaram desse filme e a equipe de produção ou morreu ou desapareceu. Uau, então o roteiro do filme é um roteiro maldito. E agora eles estão refazendo esse roteiro em Hollywood. E a Laura Dern é uma atriz que está nesse remake. E é claro, assim, sabe, desnecessário dizer que um monte de coisa começa a dar errado, um monte de coisa bizarra começa a acontecer no set de filmagem. Você já não sabe mais se a Laura Dern, ela é a atriz que está no filme ou se ela é a própria personagem do filme, e ela entra em, sei, comunicação transastral com, sabe, a atriz do filme que já morreu, mas que está em uma outra dimensão. Talvez ela esteja na mesma dimensão que a Laura Palmer está no Twin Peaks, você não sabe de mais nada. Talvez você esteja vendo todos os filmes do David Lynch ao mesmo tempo, talvez não seja nenhum filme, talvez você esteja sonhando aquilo. Cara, Inland Empire é uma das melhores alucinações cinematográficas que eu já tive. 3 horas de uma porrada na sua cabeça, eu acho que vale muito a pena. Se você ainda não viu esse filme, pare tudo na sua vida agora, sabe? Saia correndo e veja esse filme, porque eu acho que, sabe, ele tá disponível no MUBI agora. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo propaganda. E assista, eu acho que é um dos melhores filmes do David Lynch. Se você gosta do David Lynch, você vai amar esse filme. Se você não gosta do David Lynch, não assista esse filme. Se você já não gosta do David Lynch, você não vai gostar desse filme, não. Porque ele, eu acho que é uma síntese, né, de tudo que ele faz de melhor. Então, a minha dica é essa. Muito bom. Realmente é um filme, você tem que curtir o Lynch, porque é bem, bem denso. Overdose de Lynch. Mas e você, Diego? Qual é a sua dica da semana? A minha dica dessa vez ela é meio óbvia. Eu pensei em filmes sobre a Guerra do Vietnã, que pudessem ter alguma coisa em comum com esse filme. E eu acho que o Apocalipse Now, se você nunca viu o Apocalipse Now, eu acho que a grande maioria das pessoas já viu, né? Mas se você não viu, né? Tem 2 versões, né? Tem a versão que foi pro cinema e tem o Apocalipse Now Redux.
tanto faz, né? Assista o Redux, que tem mais cenas, né? Tem mais coisas interessantes. E é realmente também um retrato, bem concisamente falando, é um retrato de uma descida ao inferno, né? A gente é ao contrário desse filme, né? Esse filme a gente viu uma ascensão do inferno para o paraíso. O Apocalipse Now é uma descida ao inferno. É uma jornada tanto física quanto psíquica, sem dúvida nenhuma. E é um filme histórico, né? É um filme emblemático. É um filme que tem interpretações magníficas, fantásticas, que nunca vão ser repetidas, né? Porque as condições que o filme foi feito, de outra época, hoje em dia nunca conseguiria repetir um feito desse. Mas se você quer ver Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper dando show de bola, loucos, insanos, né? Atuações perfeitas, fantásticas, incríveis, assista Apocalipse Now, imperdível. Lawrence Fishburne, adolescente também, filmaço esse aí. Acho que às vezes eu gosto mais do que do Poderoso Chefão, às vezes, que é um filme realmente irrepetível, né? Se você vê aquele Hearts of Darkness, né, o documentário que a esposa dele fez sobre o making of do Apocalipse Now, né? Tipo, caótico, assim. O fato que esse filme existe e é bom é meio que um milagre, assim, porque deu tudo errado, né? Filmaço mesmo. Então, realmente ele acompanha esses elementos do lado da guerra, né? Do Jacob's Ladder, né? Dessa loucura e guerra, né? Tudo a ver. Concordo com você, Filipão. De fato, eu acho que Apocalipse Now ele é muito mais uma obra de arte do que o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é um excelente filme de Hollywood. O que não faz dele artisticamente menor, né, do que outros filmes, mas eu não sei, assim, o Apocalipse Now é mais um filme de arte. Você vê claramente que tem um artista que teve uma visão única das coisas e fez esse espetáculo que é o Apocalipse Now. O Poderoso Chefão, por melhor que seja, ele ainda é um filme de estúdio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tem uma visão lá, mas é menor, talvez, do que no Apocalipse Now. Eu acho que eu prefiro o Apocalipse Now também ao Poderoso Chefão. Mas são dois filmes incríveis. Quem é cinéfilo tem que assistir os dois, sem dúvida nenhuma. Os 4, né? Porque o Poderoso Chefão são 3 filmes, na verdade. Exatamente. Mas então, já dadas nossas dicas, agora eu só vou anunciar o próximo filme, né? Continuando a temporada. A gente vai manter esse grande tópico, né? Realidade ou ilusão, mas a gente vai dar uma guinada de gênero agora, para drama, *comédia, fantasia um pouco, acredito. Vamos falar de um filme de 1998, O Show de Truman, do Peter Weir, estrelado pelo Jim Carrey. É um filme que faz muitos anos que eu não assisto, mas marcou muito quando eu assisti. Eu acredito que vi no cinema, não tenho certeza. É um filme bem legal. Acho que foi assim, o começo desse caminho do Jim Carrey para fazer dramas, né? Bem recomendado. Vale muito a pena, se vocês puderem assistir antes do próximo episódio. Tá aí, O Show de Truman, de 98. Então bora dar o nosso tchau pros ouvintes. Grande Diego Nunes. Pessoal, foi um prazer. Fantástico, adorei conversar sobre esse filme. É um dos filmes favoritos do meu amigo Igor. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado a nossa discussão, que foi bem metafísica hoje, né? Mas é um filme visualmente lindo, vale a pena, hein? Muito bom. Mesmo se você não se interessa muito pelos temas, né? O filme ele também vale a pena do ponto de vista cinematográfico, né? Estético. Então a gente se vê. Truman Show, adoro, já vi mais de 20 mil vezes, né? Peter Weir, um dos diretores mais adorados, né, pelos próprios atores. Nunca vi um ator falando mal do Peter Weir. Todos os atores com quem ele trabalhou falam que ele é um diretor maravilhoso, espetacular. Robin Williams, Jim Carrey, Russell Crowe. É um grande diretor. Recomendo todos os filmes dele. Perfeito. Grande Igor, bora dar tchau. Meus camaradas Diego Nunes e Felipe Soleiro, sempre um prazer estar aqui. Espero que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, tenham gostado dessa conversa tanto quanto eu. A gente hoje falou de um filme que eu particularmente adoro. Passo a gostar ainda mais desse filme depois de ter ouvido a opinião de vocês. Adorei a nossa conversa. Espero que quem nos escutou tenha tirado algum proveito disso também, tenha aprendido alguma coisa. Se não, por favor, mande suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, suas observações para os nossos canais de comunicação. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify e até a próxima, gente. Claro, empolgadíssimo para falar de um filme do Peter Weir, que também é um dos meus cineastas favoritos, e espero que todos gostem também. Gente, até a próxima, um grande abraço e até. E é isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro, espero vocês daqui a 2 semanas. Falou!